A gente tem trabalhado com um conceito que nós adaptamos de uma professora da Babson College chamada Heidi Neck, que é uma criatura fantástica, eu tive a oportunidade de conhecê-la, e ela fala de inteligência empreendedora, né? E aí, o que está em branco fomos nós aqui na Sapiens e nos nossos grupos de estudo que acrescentamos. Então, ela fala em 3 grandes etapas desse cara que é um grande ator do processo de transformação. E por que de ator e não de agente do processo de transformação? Porque o ator atua. Essa é a grande diferença. O agente, ele de alguma maneira, ele agencia para que outros atuem. Isso faz com que ele atue também de alguma forma. Mas o ator, ele atua. Então, todos nós somos atores dentro desse cenário, dessa cena que nós estamos vivendo no cotidiano de hoje. Então, o que ela fala, né? Que o processo da inteligência empreendedora, ele junta o conceito de inteligência, inteligência emocional e empreendedorismo. E a partir disso ela traz 3 grandes pilares. O pilar do mindset, ou seja, da mentalidade empreendedora, o pilar das oportunidades e o pilar da conexão. E nós, quando falamos do mindset, eu sempre comento, né, que o mindset, eu sempre faço uma metáfora do fumante. Quando o fumante chega lá no seu médico, o médico diz para ele, olha, você precisa parar de fumar, fumar dá câncer. Aí ele diz para o médico, eu sei, doutor, eu sei, mas eu não consigo parar de fumar. Ou seja, o fumante tem um mindset, mas ele só tem aquilo que é o pensamento. A ação ele não consegue fazer. Então a gente acrescenta sempre quando fala de empreendedorismo, muito mais do que um mindset, uma mentalidade, é um lifestyle, é um estilo de vida. Empreender, transformar, que é o que o empreendedor faz, ele é um estilo de vida. Esses dias eu conversava com um colega meu de faculdade e ele dizia assim, Geraldo, pô, 20 anos, 23 anos que a gente se formou, cara, e tu sempre empreendeu, mesmo estando dentro da universidade, estando dentro de uma empresa, tu não cansa, não? Eu falei para ele, cara, eu não sei o que é fazer diferente, porque é um estilo de vida. Eu não saberia me dizer, e isso também acontece, né, com outros colegas meus, e é tão bom, cada um escolhe da sua forma, eu não saberia lhe dizer o que é não me preocupar em pensar em não transformar, fazer só o meu trabalho e ir embora e deixar o circo pegar fogo, né? E aí ele falou, não, pois é, mas tu não cansa? Eu falei, não, é um estilo de vida. Assim como um atleta tem o seu estilo de vida, assim como um escritor tem ali o seu estilo de vida de escrever, um engenheiro, assim vai, é um estilo de vida. Empreender, transformar, é muito mais do que só uma mentalidade. Por quê? Porque há a necessidade da prática da curiosidade, de iniciar com o que a gente tem, de resistir à rotina. Pô, eu preciso resistir àquela rotina. Eu preciso ser disciplinado. Alguém que quer transformar precisa ser disciplinado, né? Precisa ser alguém que tenha vontade. E o principal, ele precisa ser único. Que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E é uma coisa que é bem interessante. Ele precisa ser apaixonado pela solução e por realizar. Quando a gente fala de startup, e lá no projeto do TCC Startup a gente fala bastante sobre isso, a gente escuta muito, né, que precisa ser apaixonado pelo problema. Eu comento muito que eu tenho que ser apaixonado pelo problema, mas eu tenho que ser mais apaixonado pela solução do problema, porque senão a gente fica rodando em cima do problema. Eu tenho uma colaboradora aqui da Sapiens que esse dia a gente conversava e ela dizia, eu vou fazer uma problemática. Daí eu dizia para ela, não, eu quero uma solucionática, porque só o problema ele não serve para mim, eu preciso da solução. Que possíveis soluções existem, que não é apenas uma, porque cada um vai enxergar o problema de uma maneira, por isso a importância da gente estar aqui hoje com alunos de vários cursos de engenharia, para a gente pensar o problema de várias óticas, de várias lentes. E isso vai nos dar possibilidades diferentes de enxergar esse problema. E dentro da questão da oportunidade, a professora Neck dizia, né, precisa encontrar, buscar, criar e desenhar.
E a gente trouxe aqui, não, precisa atuar nessas oportunidades. Não é só encontrar a oportunidade, encontrei a oportunidade, eu vou ficar esperando. Não, preciso atuar. E mais do que isso, eu não posso atuar somente e ficar ali, eu preciso atuar para um processo de transformação. Tanto que quando a gente fala dessa perspectiva de empreendedorismo social, inovação social, a gente fala que todos nós hoje precisamos gerar impacto positivo para a transformação. Eu vou falar essa frase de novo porque ela é importante. Impacto positivo para a transformação. Porque toda vez que eu falo de impacto, e que alguém fala de impacto e não fala, complementando que é impacto positivo para a transformação, o impacto ele também pode ser negativo, ou ele pode ter um impacto neutro. A gente sabe que muitas vezes uma empresa se dedicou a vida inteira a criar processos e uma escorregada criou um problema que foi pior do que tudo aquilo que ela gerou de impacto. Então, sempre tem que pensar que a partir do momento que eu tenho uma oportunidade, eu preciso atuar para transformar essa oportunidade e gerar impacto positivo para a transformação. E aí eu preciso me conectar para fazer tudo isso. Uma das primeiras conexões é com a gente mesmo. Eu preciso me conectar comigo mesmo para poder identificar como que eu posso fazer isso. Se esse é o meu propósito, se isso é algo que me motiva, se isso é algo que me deixa desconfortável, se isso é algo que faz com que eu levante de manhã cedo e me empolgue com isso. Eu comento sempre muito com os meus alunos de pós-graduação, principalmente, de que não é o dinheiro que motiva as pessoas, porque o dinheiro a gente lembra duas vezes, quando a gente ganha e quando ele acaba. Mas o que me faz levantar da cama todo dia de manhã não é a quantidade de dinheiro que eu ganho por hora, é o quanto eu posso criar processos de transformação a partir daquilo que eu me coloco a desenvolver, que no meu caso é compartilhar o conhecimento para transformar pessoas e organizações. Toda vez que eu falo sobre isso, toda vez que eu penso em qualquer projeto, está sempre lá na minha memória, compartilhar o conhecimento para transformar pessoas e organizações. E isso faz com que eu me conecte comigo, me conecte com o outro, com a máquina, com os animais, com a natureza, com o universo, com quem quer que seja, para poder criar esse processo de desenvolvimento. Por quê? Porque a nossa vida não é uma linha reta. E por isso que nós precisamos experimentar como estudante tudo que é possível de experimentar. Porque a gente vai ter aprendizagens, repertórios de coisas diferentes, porque a vida ela é um monte de dificuldades. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos ter mais facilidades, vai ter momentos da nossa vida que a gente vai ter mais dificuldades, vai ter momentos que são diferentes. Não é bom ou não é ruim, não é certo ou é errado, é diferente do que a gente está acostumado. E o nosso estado de espírito, a nossa atitude frente a determinado problema é que vai determinar como que nós vamos conseguir ultrapassar aquela dificuldade ou não. Inclusive, a gente fala no ambiente corporativo, né? Que tu estás olhando o copo meio cheio ou meio vazio? E essa é outra pergunta que eu faço hoje. Todos os dias que vocês se levantam, né? Para enfrentar aí o dia a dia de todos vocês, vocês estão olhando o copo meio cheio ou estão olhando o copo meio vazio? Né? Então, tem algo que é bem importante dentro desse contexto de ser pensado, porque todos os dias eu preciso olhar o copo meio cheio. Não posso olhar o copo meio vazio. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa condição de vida e de país onde nós temos uma boa parte da população que precisa de ajuda. E que nós, se nós tivemos a oportunidade de estarmos, né, estudando, termos conhecimentos que outras pessoas não possuem, é nosso papel criar processos de transformação para contribuir com esse cenário que nós estamos vivendo. Tá? E que o empreendedorismo nos ajuda muito. Por quê? Porque a partir da nossa atitude de querer transformar, a gente cria a possibilidade
de gerar alternativas, tanto para mim quanto para os outros. Então, eu posso criar novos empregos, eu posso criar novas possibilidades de trabalho, eu posso criar novos produtos e serviços que vão ajudar determinadas pessoas, eu posso criar projetos sociais que vai auxiliar o desenvolvimento dessas ações. E aí o Kotler, que é um cara bem famoso aí na área de marketing, mas ele tem um livro incrível chamado A Bíblia da Inovação, que ele fala dos perfis das pessoas que inovam. Ele tem uma frase, né, que sempre me marcou muito, é uma pergunta que eu também me faço às vezes. Ele diz que existem 3 tipos de empresas e pessoas: as que fazem as coisas acontecerem, as que ficam vendo as coisas acontecerem, e aquelas pessoas ou empresas que perguntam o que aconteceu. E aí eu sempre me questionava, né, nesse processo, né, em qual delas eu me encaixo, né? E aí a pergunta que eu sempre me fiz é: eu preciso sempre estar em movimento, sempre estar, e estar em movimento não é estar correndo, não, eu preciso sempre estar agindo, que é aquilo que aparece lá nas competências empreendedoras. Eu preciso sempre estar atuando, porque a partir do momento que eu estou atuando, eu estou, de alguma maneira, fazendo com que as coisas aconteçam. Ao invés de ficar de maneira passiva, vendo as coisas acontecerem, ou aquele que depois, lá na frente, né, pergunta o que aconteceu. Então, isso é extremamente importante, porque nos ajuda a estar em movimento, estar em contato com as pessoas, mesmo que agora nesse momento online, por telefone, conversar, compartilhar o conhecimento, assistir um vídeo no YouTube, como nós estamos fazendo agora, participar de eventos, fazer pergunta, ser aquele cara que alguns dizem que são chatos. Não, não são chatos, são aqueles caras que querem, que buscam as coisas. Isso é estar em movimento, participar das atividades da universidade, dos projetos. Ah, Geraldo, mas eu trabalho o dia inteiro, como é que eu faço? Faça dentro daquilo que você consegue. Então, dentro da sua gestão do tempo, você consegue aquilo que você se comprometeu a fazer, mesmo que seja pequenininho, ele pode se transformar em algo muito grande. E isso é muito interessante, porque lidando com o empreendedorismo, eu lido com o empreendedorismo aí há uns 20 anos, mais ou menos, eu aprendi uma coisa que é muito bacana, que são as pequenas vitórias diárias. O empreendedor, ele não vive de vitória gigante, ele vive de pequenas conquistas todos os dias. Todos os dias, se aquela pequena vitória acontecer, ele acumula várias pequenas vitórias diárias e vai construir grandes vitórias. A grande vitória, ela não nasce num passe de mágica. Nenhum negócio nasce, você não vai ficar milionário em 7 dias. Né? Você vai, sim, construir processos que vai lhe dar a condição de criar pequenas vitórias diárias. Então, se eu tenho condição de participar de um projeto da faculdade, num pouco espaço do meu tempo, porque eu trabalho, estudo, tenho família, então eu vou me dedicar 100% naquele pequeno espaço de tempo que eu tenho. Porque se aquela vitória for pequenininha hoje, pequenininha amanhã, pequenininha depois de amanhã, ela vai crescendo e vai possibilitando com que eu possa desenvolver as minhas competências, criar novos negócios, criar novos produtos, projetos entre cursos, e isso fazer com que eu possa me transformar em alguém que tenha uma carreira de sucesso no futuro.